Bem-vindos ao segundo encontro técnico-científico dos Hemocentros do Brasil. Meu nome é Fabiana Chagas Camargo, sou diretora técnico-científica da Fundação Hemominas e vou apresentar para vocês os desafios para a implantação do PBM. Eu gostaria de começar a minha apresentação trazendo esse conceito da Organização Mundial de Saúde, que define o PBM como uma política de Estado que envolve diferentes níveis de atendimento aos pacientes, desde governos, instituições e profissionais de saúde. Como podemos ver, esse próprio conceito, ele já traz o maior de todos os desafios, que é, na verdade, agregar diferentes atores dentro dessa cadeia de atendimento. A grande importância aqui desse conceito é a gente quebrar o paradigma de que o conceito do PBM se restringe unicamente a uma conduta transfusional restritiva e ao uso racional de hemocomponente. E esse conceito ele é muito mais amplo do que normalmente ele é utilizado na prática. Continuando ainda dentro das questões conceituais, eu tenho aqui dois conceitos tirados da literatura, também relativos ao PBM, e que encontram-se aqui destacados alguns pontos que serão motivos, então, de abordagem a seguir. Importante aqui mencionar que, na verdade, o próprio conceito já traz o seu desafio dentro dele. Então, se a gente olhar aqui o primeiro conceito, que é a gestão do sangue do paciente, é uma abordagem centrada no paciente, sistemática e baseada em evidências, para melhorar os resultados do paciente, gerenciando e preservando o próprio sangue do paciente, ao mesmo tempo em que promove a segurança e o empoderamento do paciente. Então, eu destaco aqui a questão de ser uma abordagem centrada no próprio paciente, de forma sistemática, baseada em evidências e que pressupõe esse empoderamento. Do outro lado, a gente tem um outro conceito também trazido da literatura que coloca o PBM como gerenciamento do sangue do paciente numa abordagem multimodal e multidisciplinar, baseada em evidências com o objetivo de limitar o uso e a necessidade de transfusão de sangue halogênico. Aqui também a gente traz duas outras palavras, né, que precisam ser melhor detalhadas, que é multimodal, multidisciplinar, evidências também se repete, e a questão do limitar o uso e a necessidade da transfusão. Então, eu gostaria de, a seguir, detalhar melhor essas abordagens, né, com foco nos próprios desafios. Então, quando a gente fala de uma abordagem que ela é centrada no paciente como um desafio do próprio PBM, ele está exatamente em considerar que o indivíduo é o centro dessa estrutura. Se nós olharmos hoje as organizações de saúde, né, da forma como elas estão organizadas, os modelos de organização, eles pressupõem que o paciente ele é mais um elo desta cadeia, sendo que o PBM propõe que o paciente, então, seja o ponto central e que todas as abordagens sejam direcionadas a este paciente. É importante aqui mencionar que quando a gente fala dessa abordagem que é centrada, ela não está exclusivamente restrita à questão da transfusão, mas sim a todas as atividades ou abordagens anteriores que precedem a necessidade da transfusão e que podem evitá-la, ou mesmo na abordagem direta ao paciente, a fim de que essa transfusão não ocorra. Então, hoje, o desafio é exatamente mudar este modelo de forma que todos os recursos sejam organizados e direcionados para o paciente, não apenas ele como um elo dessa cadeia. Ainda dentro dessa linha, né, da abordagem centrada, o empoderamento vem também muito dentro desse conceito, porque pressupõe o princípio da autonomia, ou seja, é aquele paciente que tem o poder de decisão, que compartilha com o seu médico assistente da decisão de se transfundir ou não, de fazer um ou outro procedimento. Então, o princípio da autonomia do paciente é um pilar da bioética, um componente importante hoje na ética médica, e garante, então, que esses pacientes tenham o poder de decisão relacionados ao seu próprio tratamento. Né? Hoje, o que se observa é que, como descrito aqui embaixo, a própria recomendação do Ministério Público Federal, que deve-se fornecer alternativas à transfusão para que o paciente tenha a capacidade de escolha e que essa decisão não fique centralizada unicamente no médico assistente, e que o paciente possa compartilhar.
né, pressupõe, então, um número maior de judicializações se a gente, então, não permite ou não propicia, né, essa autonomia para o paciente que a gente está assistindo. Bom, um outro desafio que está contido dentro daquele próprio conceito é a questão de que o PBM precisa ser multimodal, ou seja, esse conceito pressupõe um sistema com diferentes modos e atividades, né? Tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima, ou seja, você tem aí uma estrutura, né, e uma organização de um sistema que prevê desde decisões, né, a níveis maiores, né, em pontos decisórios, até em níveis operacionais. Então, quando eu falo de sistema, eu estou me referindo tanto às técnicas que são empregadas na ponta pelos profissionais de saúde, como as atividades gerenciais e administrativas, assim como aquelas ações que são de nível decisório, a inteligência de dados, que precisam ser bem organizados e analisados, né, que são um embasamento para qualquer decisão que vai ser tomada, e o próprio financiamento desse sistema, que, como a gente vai ver um pouco mais adiante, existe, para que todas essas técnicas possam ser empregadas, há necessidade de que tenha recursos financeiros para propiciar que isso, de fato, seja empregado. Bom, um outro desafio do PBM é fazer com que essas ações sejam multidisciplinares ou indo mais além, transdisciplinares, onde há, na verdade, uma multiplicação de conhecimentos, né, de forma que, em conjunto, eles se potencializem a partir de visões diferentes de profissionais e de áreas diferentes, com experiências e realidades distintas, mas com uma finalidade de criar um novo conceito e uma nova forma de abordar esses pacientes. Né? Essa multidisciplinaridade agrega camadas de segurança, né? Mais camadas de segurança para esse receptor ou para esse paciente, e ela parte de um pressuposto de colaboração e não de uma hierarquia de profissionais, não apenas daquele que detém, né, o poder assistencial, a decisão final. Então, muito dessa transdisciplinaridade fica evidenciada nos comitês transfusionais e nos comitês de PBM, que são muito estimulados, que os serviços de saúde criem, né, a partir de profissionais de diversas áreas, com o objetivo exatamente de criar um sistema de proteção a esse paciente. Bom, um outro desafio é exatamente fazer com que ele seja sistemático, né? Então, se eu considero todo esse conjunto, né, ou todo esse contexto para que o PBM funcione, né, exige-se, então, a definição de rumos e prioridades, né, tanto no micro, em contextos menores, quanto em contextos maiores, né? Então, tanto a nível de instituição, de saúde, mas também a níveis mais estratégicos, é necessário que seja feito de forma corriqueira a revisão e a correção de rotas, metas e métricas, que seja feita uma coleta eficiente de dados, né, por meio de manuais, sistemas informatizados, constância de propósitos e valores, e o desenvolvimento e alternância de lideranças. Então, é importante que, para o PBM seja aplicado na prática, que haja um ambiente de confiança dentro desse próprio sistema. Um outro desafio está aqui evidenciado, né, o número de publicações e de conhecimento produzido nas últimas 2 décadas, mas especialmente na última década, se a gente considerar que esse volume, né, vem exatamente trazer uma quantidade de informação e quebrar um ciclo vicioso de transferência de conhecimento baseado muito mais numa prática corriqueira ou de numa experiência pessoal, né, de forma mais empírica, partindo-se, então, de evidências científicas e comprovadas. Então, esse é um desafio, fazer com que aquele profissional que está na ponta, principalmente um profissional mais antigo, que vem trabalhando há muitos anos com a mesma prática, seja introduzido nessa nova visão, né, de abordagem de prevenção, uma abordagem profilática desses pacientes. Então, manter, né, esse corpo clínico, esse grupo de profissionais
multiprofissionais devidamente informados e atualizados, mas ao mesmo tempo que isso se transforme realmente numa prática corriqueira. Bom, dentre as estratégias, né, considerando aí um dos principais desafios, principalmente estruturais, né, porque a gente precisa pensar que todo esse sistema que é montado, todo esse papel e essa importância do paciente, ela precisa vencer a maior de todas as resistências, que é do profissional que efetivamente está na ponta, né, trabalhando diretamente com o paciente. Então, dentre as estratégias, a principal delas é exatamente focar na questão educacional, né, de forma recorrente, de forma contínua. Há que ser feito um investimento na comunicação eficaz e direta, principalmente entre todos os atores envolvidos, né, dentro dessa abordagem, que as políticas de tratamento das anemias sejam muito mais abrangentes, e não apenas daqueles pacientes, especialmente os pós-cirúrgicos, mas a todos os pacientes acompanhados, inclusive na atenção primária. Então, que esses pacientes, né, já cheguem já com uma abordagem, ou um tratamento, um acompanhamento já feito da sua anemia, né, desde o seu diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Que existam políticas públicas, né, e aí a gente volta ao contexto, ao slide inicial da Organização Mundial de Saúde, que fala como uma política de governo. Então é importante que existam políticas públicas, né, que favoreçam essa implantação, né, do PBM dentro da sua área de abrangência, e que todas as atividades, mas ao mesmo tempo todos os recursos necessários para a sua implantação sejam contemplados, né? Desde métodos diagnósticos, novas tecnologias, mas também medicamentos. De que uma estratégia importante é que existam linhas de financiamento, né, especialmente para essas situações que eu mencionei anteriormente, e também de pesquisa para trazer mais informação e inovação sobre as melhores abordagens. E uma estrutura, como já foi mencionado anteriormente, né, robusta de coleta e gerenciamento de dados. Bom, ainda dentro da área dos desafios para a implantação do PBM, é importante que se crie, então, uma estrutura de suporte e apoio para oferecer aos serviços contratantes e os seus contratantes uma maior aderência por meio de ações, então, concretas, seja para o tratamento da anemia, seja através do fornecimento de testes viscoelásticos, a partir da possibilidade de uma hemodiluição normovolêmica aguda e de uma recuperação intraoperatória. Então, fornecer, né, por meio de financiamento e disponibilização para os serviços contratantes, ou aqueles, né, que, por si só, né, consigam fazer essas aquisições e implantar nas suas rotinas, né, espera-se, então, que isso surta um efeito prático. Bom, na Fundação Hemominas, o PBM ele foi iniciado em 2022, ele está estruturado em ciclos, né, ou etapas, que vão se somando gradativamente. Então, no primeiro ciclo, né, que foi encerrado em 2023, o foco principal era na educação e formação, então, de uma massa crítica, né, de profissionais entre aqueles serviços contratantes que aderiram ao programa proposto pela Fundação Hemominas. O segundo ciclo, que é o atual, né, foi estimulada a criação dos comitês de PBM dentro de cada serviço e uma ampliação do espectro de ação, especialmente a partir da criação de indicadores que são acompanhados pela Fundação Hemominas, a fim de que haja compartilhamento de informações entre os participantes e também por meio de seminários entre todos aqueles serviços participantes. Além disso, estão sendo buscadas parcerias, especialmente na sociedade, com vistas a dar uma maior visibilidade ao programa, mas também a ter novas parcerias. Então, a Associação de Residentes de Minas Gerais, por meio da inclusão de questões para as provas de residência que contemplem perguntas sobre o PBM, ações junto à regulação do município, especialmente de Belo Horizonte, para o tratamento das anemias pré-operatório, né, de cirurgias eletivas, a fim de que os pacientes cheguem nos procedimentos já devidamente tratados, né, para a gente evitar que pacientes anêmicos
sejam automaticamente encaminhados para procedimentos cirúrgicos, aumentando o risco da transfusão tanto no pré quanto no pós-operatório, e também por meio da criação de ligas acadêmicas específicas, e aí é uma relação direta, né, com os serviços contratantes e também universidades, de modo que isso entre já dentro do processo de formação dos alunos. Bom, o maior desafio de implantação do PBM na Fundação Hemominas é exatamente a sua dimensão. Então, quando se fala, né, de todos esses desafios, desde estruturais até operacionais, né, e mesmo de criação de programa, a dimensão e abrangência da Fundação Hemominas torna esse programa ainda mais desafiador, porque nós estamos falando de 550 serviços contratantes, né, que estão localizados em torno de 832 municípios, o que corresponde a uma cobertura transfusional de 97,5% no estado de Minas Gerais. Então, nós temos aí toda a distribuição das unidades da Fundação Hemominas, desde hemocentros até unidades de coleta e até os postos avançados de coleta externa. Então, a gente está falando realmente de um programa que exige uma abrangência grande, né, e níveis de atuação muito próximos, né, de cada um desses serviços. Bom, estou à disposição, era isso que eu queria colocar para vocês, e muito obrigada.